Tá vendo? É, tá um pouquinho, mas dá pra Quadrado, ver. né? Sim. Pronto, agora sim. Tá a tela cheia, né? Isso, só tem umas coisas na frente do slide. Uns negócios, tipo, como se fosse uma grade. É Eu o... acho que isso é o. Isso, é. Eu acho que isso aqui é a câmera, né? Aqui em cima é o apresentar e aqui embaixo é a legenda. Deixa eu ver se dá pra tirar essa legenda. Deve ser. Legendas. Já tirei aqui também. Pronto, tá tudo limpinho aí pra gente começar? Ah, aqui certinho. Tá, ficou melhor. Aí. Então, a gente vai falar hoje sobre identidade, né? Sem medo de ser diferente. Como eu falei para vocês, Deus nos criou de uma forma diferente, cada um de uma forma, mas ao mesmo tempo, nós, como cristãos, temos uma identidade comum e é sobre essa identidade que a gente vai falar, legal? Então, essa identidade não é a mesma identidade do mundo, né? Por isso que o tema está aí, sem medo de ser diferente. Nós somos diferentes, né? E nós vamos ver no que a gente é ou pode ser diferente, tá bom? Vamos lá. Consigo mudar a tela. Aí. Tem isso. É que clicando no teclado aqui não dá. Quando a gente fala em identidade, o que vocês pensam? Logo de cara, assim, identidade. RG. RG. Pode... O que mais? Quem dirige aí? O caráter de cada pessoa? Eu dirijo. Identidade remete a um documento, né? Ou RG, ou CNH, ou qualquer documento, a carteirinha escolar, a carteirinha do ônibus, né? Mas alguém falou aí sobre caráter, né? Então, identidade também nos remete a algumas coisas subjetivas, né? Que não estão estampadas num documento, né? Então, quando a gente pensa em identidade, eu, pelo menos na minha visão, eu sempre lembro de identidade da digital. Por quê? Porque a digital, todo mundo já deve ter ouvido falar isso, é a sua identificação como ser humano. Quando a gente tira qualquer documento, você bota o seu dedão lá, né? Por quê? Porque essa digital, né, a palavra digital vem de dígito, dígito é ponta de dedo, né, essa parte mesmo do dedo, que é onde tem a nossa impressão da pele, né, do dedo, e normalmente é o dedo polegar, né, polegar direito. Essa digital, ela é única, não tem ninguém com duas digitais iguais, nem gêmeos possuem a mesma digital. Então, não existe nesse mundo de 6, quase 7 bilhões de pessoas, alguém que tenha a mesma digital ou a mesma identidade, né? E por quê? Porque isso é uma forma que vai nos tornar pessoas únicas. Então, quando a gente pensa em identidade, a gente pensa sempre na questão individual. E aí nos remete à questão da autenticidade, né? Autenticidade, quando a gente fala que alguma coisa é autêntica, a gente fala, olha, aquilo é real e verdadeiro. Então, a autenticidade é isso. Então, essa digital, essa identidade nossa, como ser humano, ela nos dá autenticidade, né? E é um conjunto também de elementos que determinam que tal indivíduo ele é único e irreplicável, ou seja, não dá para fazer outro igual, né? Então você é único, você é única, não existe nenhuma pessoa igual a você, né? Às vezes a gente ouve muitos pais, o filho é muito parecido com o pai. Pode ser na voz, às vezes na forma de se vestir, de falar, mas para por aí, né? Então, não existe pessoas iguais, tá? Nós somos únicos e irreplicáveis.
E esses elementos que a gente citou, né, que fazem parte do nosso documento, que muita gente acaba depois clonando, né, nosso nome, nossa filiação, data de nascimento, né, essas características físicas, isso nos identificam dentro de um universo de pessoas, como eu falei, com quase 7 bilhões de pessoas no mundo, e nos remete a um ser excepcional. Então, nós, como seres humanos, cada um que existe é um ser excepcional. E aonde a gente vai verificar isso? Lá no Salmo 139, se vocês puderem abrir, nós vamos ver essa fala, né, que nós somos excepcionais. Claro, né? Partindo do princípio que Pode nós falar somos de novo feitos para à eu abrir? imagem e semelhança de Deus. Quem encontrou, pode ler para mim, por favor? Você pediu para repetir o quê, Eduarda? Desculpa. Os Salmos. Ah, tá. 139, Isso. de Posso ler? 13 a 16. Pode ler? Pode ler. Pois tu formaste no meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado em entretecidos, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Olha isso, gente. Né? O salmista, quando ele fala aí, é um salmo de Davi, ele fala que ele ficou maravilhado em saber como, em pensar como ele foi formado. O ser humano é um ser tão único, irreplicável, autêntico, né? E maravilhoso que o rei Davi chegou a escrever espantado, né? Quando a gente pensa como a gente é interiormente, eu sou fisiologista, quando eu fiz educação física e minha primeira pós-graduação foi em fisiologia do exercício. Então, quando a gente pensa em como as coisas acontecem dentro do nosso organismo, não dá para achar que a gente veio do nada, né? Que a gente é uma célula evoluída no meio de um caldeirão de água quente, né? Que foi, não tem como a gente pensar dessa forma, né? É muito irracional até a gente pensar. Por quê? Porque nós temos uma identidade única, somos irreplicáveis, somos autênticos e somos excepcionais. Porque lá em Gênesis diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Então, isso nos torna pessoas completamente maravilhosas. Salmo E aí 8 eu vou chega a fazer a dizer pergunta que até. eu fiz pro Jonas. Alguém sabe quem é o Edson Arantes do Nascimento? Eu errei. É o Ele ficou É errado. o Pelé, Quem falou? eu, João. Eu, Pelé. o João. Também você já conhece o povo, mas o Edson Arantes do Nascimento, pouca gente conhece ele. Ele é o nosso Pelé, né? Nosso jogador aí, ainda reconhecido mundialmente como o maior jogador de todos os tempos, né? E por que eu coloquei a história do Pelé? Aliás, eu como professora, né, eu como profissional da área de educação física, né, eu tinha um sonho meio maluco de conhecer esse cara, porque eu já li tanto sobre a história dele, eu sei tanto sobre a história dele, já vi tanto jogo, né, de futebol, quando ele começou lá, ele tem uma história fantástica. Quem nunca assistiu o filme O Rei Pelé, assista, porque é muito legal. E nessa história de vida dele, a gente está falando, né, de identidade, de ser único, perguntaram para ele um dia, né, se vai existir um outro Pelé. Ou se já existe um outro Pelé. Muita gente fala, o Neymar, primeiro era o Robinho, né? O Robinho, né, o garoto da vila, vai ser o novo Pelé. Depois o Neymar é o novo Pelé. E assim foi, a gente sempre ouve, né, dentro do mundo do futebol, alguém tentando comparar as habilidades e a vida de Pelé como um novo Pelé.
E o que que acontece? Acontece que um dia perguntaram isso para ele, vai haver um novo Pelé? E ele estava junto com a mãe dele, a dona Dinda, e falou assim, olha, até deu risada com ela, falou, olha, a dona Dinda, quando me fez, jogou a forma fora. Então, Pelé só existe eu, né? E olha só que interessante, ele falou uma grande verdade, né? Os nossos pais, né, quando nós nos fez a partir, né, da vontade de Deus, a forma foi jogada fora. Não tem outra pessoa igual a você, né? Assim como não tem como Pelé. Pode ter as habilidades físicas dele, ele tem um filho, né, que foi jogador também, mas sei lá, até a ginga, mas não tem outro como Pelé e não tem outro como eu e você, né? Não é exclusividade do Pelé ter outro parecido com ele, não tem ninguém parecido com você. Nem João, nem Júlia, nem Paulo Henrique, né, Isabela, Bárbara, nenhum de vocês vai ter uma pessoa igual a vocês. Tá? Então, isso é muito importante para que você pense a respeito disso e não queira ser outra pessoa além daquela que você é, né? Porque você é exclusiva, você, né, é uma pessoa diferente e a gente não tem que ter medo de ser essa pessoa. Bom, porque a gente está vivendo no mundo, né, é o tema né, da nossa EBD, sobre a pós-modernidade, e dentro da pós-modernidade, o que que a gente encontra? Né? A gente encontra a tecnologia, a gente encontra um mundo de avanço científico, a gente encontra o meio da informática, a web, está tudo conectado, né? E a globalização da economia, né? A gente está vivendo um mundo hoje, né? Quem acompanha notícias, a vacina está globalizada, né? Ela tem de todos os lugares do mundo e há essa conexão entre os vários países, né, essa colaboração entre os vários países. Então, isso faz parte deste mundo pós-moderno que a gente vive, né? E olha que interessante, esse mundo que a gente está vivendo hoje foi predito lá no livro do profeta Daniel, no versículo 4. Quem pode abrir para a gente e ler? A gente acha que tem coisa nova, né? Daniel 12, versículo 4. Alguém pode ler, por favor? Ninguém encontrou? Posso ler aqui então? Eu encontrei. Lê aí, querida, por favor. Vai, Andressa. Daniel, versículo 4. Isso. Tá. Ou sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor. Não. Daniel 12, É o 4. 12. É o capítulo 12. Pula lá umas páginas para frente. Posso ler? Pode ler, querida. A Andressa fica então para a próxima. Deixa aberto aí que tem mais texto. Vai lá. Isso, por favor. E você, Daniel, não conte nada disso a ninguém. Feche o livro com um selo para que fique fechado até o momento final. Muitos correrão de cá para lá procurando ficar mais sábios. Eu vou ler na minha versão aqui, que está um pouquinho diferente, tá? Fala assim, mas você, Daniel, guarde segredo sobre esta profecia. Então, Daniel estava falando uma profecia. Deixe-a selada para que ela só seja entendida perto do fim dos tempos, quando haverá grande busca de conhecimento por todo o mundo, que é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, eu creio que essa profecia de Daniel está se cumprindo nesse mundo atual que nós estamos vivendo, né? De avanço científico, de busca de conhecimento, né? De muita pesquisa. Tá? Então, esse mundo que a gente está vivendo foi anunciado lá por Daniel, quando eles ainda estavam cativos na Babilônia. Olha quantos
quantas centenas de anos, né, milhares de anos isso aconteceu, né? Então, esse mundo que a gente vive hoje, para Deus, não é novidade, né? Para Deus, isso já foi previsto lá atrás, profeta Daniel. Então, esse mundo que nós vivemos hoje, que a gente chama de mundo pós-moderno, é um mundo que já foi previsto. E mais assustador ainda, gente, é que ele está dizendo que esse mundo estaria perto do fim dos tempos, porque a ciência se multiplicaria. Mateus vai falar sobre isso, Mateus 24 fala também sobre isso, né? Que o amor se esfriaria e que a ciência se multiplicaria. Não é o mundo que nós vivemos hoje? É este mundo chamado pós-moderno. Agora, eu queria que vocês lessem essa tirinha aí. Quem pode ler para mim? Ó, vamos fazer assim: um faz o papel do menino, o outro da menina. Quem pode ler aí? Posso ler? Então, o João Vitor vai fazer o menino. Agora, quem pode fazer a menina? Vai lá, Andressa. Você que falou agorinha. A Andressa faz a menina e o João faz o menino. Vai lá. Paulito, me cansei disso. Quem está lendo é Andressa, leia conforme. Vamos fazer um teatrinho aqui, ó. Fala como se fosse ela falando mesmo. Paulito, me cansei disso. Disso que Você só pensa. vo- vo- Você só pensa em si mesmo. Calma, vamos conversar e te garanto pensar mais em nós dois. Em nós, quer dizer. Nós, eu quero que você pense mais em mim. Olha isso. Não é o que acontece hoje? O João pensando que tinha que pensar nos dois, ela não, ela queria que fosse, que pensasse mais nela, porque isso é o mundo que nós vivemos hoje, né? O mundo do eu, né? Eu quero fazer, eu quero, né, a minha vontade seja feita. Faz parte deste mundo que a gente está vivendo. Mas a gente precisa ser assim, né? Valeu aí, o teatrinho ficou legal, viu? Gostei. E olha só, esse tipo de comportamento, porque isso tem a ver com comportamento, ele também já foi, a Bíblia já fala sobre esse tipo de comportamento. Então vai lá, quem pode abrir em 2 Timóteo 3, de 1 e 4, de 1 a 4. 2 Timóteo está lá depois de Filipenses. Tessalonicenses, 2 Timóteo, depois de 1 Timóteo. Nós vamos falar de últimos dias novamente. Quem pode ler? Tá aqui. Vai lá. Boa. Vai, Júlia. 2 Timóteo 3, 1 ao 4. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jaquetancios, assim, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres e amigos de Deus. Isso. Quem tem uma outra versão para ler, pode ler. Quem está diferente do que a Andressa leu? Que a Júlia leu? A minha tá diferente. Então, leia aí, por favor. A gente tem várias versões desse texto, então vamos ouvir.
Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, haverosos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural e irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, Aí. Muito bem, você viu, são duas versões diferentes. Eu vou ler a minha versão, que é a versão da linguagem de hoje, que está mais para a gente entender, tá bom? Fala assim, ó, é importante para vocês saberem isso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão incapazes de se controlarem, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas e completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Serão traidoras dos seus amigos, atrevidas, inchadas de orgulho, e preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus. Não é os tempos que nós vemos hoje? Né? Parece que foi escrito ontem, né? Saiu na Gazeta de ontem, né? Na Folha de São Paulo de ontem, né? Qual é o perfil da humanidade nos dias de hoje? E isso é um paradoxo, porque nós vivemos um tempo de pandemia onde aparentemente parece que há tanta benevolência, as pessoas ajudando, né? Essa comoção nacional, internacional com as pessoas, né? No início da pandemia, eu acho que a gente teve um alerta muito grande em relação a isso, né? Hoje a gente já não vê mais isso, né? A gente vê o quê? A gente vê as pessoas buscando os seus prazeres pessoais, né? Vamos falar a questão do se preservar, do ficar em casa, né? Do usar a máscara, que parece ridículo, gente, mas é uma barreira de proteção para o vírus. Não vou falar para você que é 100%, porque não é, mas é uma forma de, quando eu vejo alguém na rua com a máscara passando do meu lado, sabe o que eu penso? Eu penso assim, puxa, ele está preocupado, claro, consigo mesmo se protegendo, mas também está preocupado comigo, né? E isso é uma coisa que no início da pandemia, lá em março do ano passado, isso era muito mais comum, a gente ouvia muito mais falar de gente no prédio, porque os velhinhos não podem sair, então vão perguntar se ele quer que eu vá para o mercado para ele, né? E a gente viu muita essa comoção, ajudando pessoas que não podiam sair de casa, a gente ouvia muito mais sobre isso, mas 365 dias se passaram e hoje a gente viu que o homem voltou a ser homem do mesmo jeito, né? A gente está aí vivendo num mundo que, assim como Daniel disse lá no Velho Testamento, Paulo está dizendo aqui no Novo Testamento, porque olha só, os últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo. Quer dizer, hoje, para a gente ser cristão e ser crente, é muito mais difícil. Pergunte para o pai de vocês, claro que cada um teve a sua época, né? Se eu tivesse filhos, eu ia poder contar, falar assim, olha, a minha época era difícil também, porque eu nasci num lar cristão tradicional e na aula de educação física eu não podia usar short para ir para fazer aula de educação física. Por quê? Porque não podia, eu era crente, imagina. Né? Crente tinha Cabelo que usar, grande, mulher saia. principalmente. Mulher tinha que usar saia, é isso mesmo, né? Imagina o rapaz ter cabelo comprido, tá brincando. Verdade. Né? Meu irmão foi ministro de louvor na primeira de Santo André, o Silvano, e ele tinha um cabelão aqui, né? Hoje ele é careca, mas naquela época, né, há 15 anos atrás, ele tinha o cabelo e ele era perseguido dentro da igreja porque ele tinha o cabelo comprido.
cumprido, e nem faz tanto tempo assim, né? Hoje ninguém fala mais disso porque isso não tem nada a ver. Então, essa questão do você, a forma como você usa a roupa, né, era tão importante antigamente, e hoje a gente já vê que isso não é tão importante, porque há outras coisas mais importantes, né? A questão do comportamento é muito mais importante. O E irmão, é isso que o o apóstolo irmão Paulo vai falar Betão, aí. o irmão Betão, ele fala que o evangelho não é nem moda nem gastronomia. É, exatamente. E aí a gente tem todas essas palavras aí que a gente leu nesse texto, né? O texto pesado, né? Que nos últimos dias as pessoas seriam desobedientes, desrespeitosas, que amariam mais os prazeres do que a Deus, seriam ingratos, vaidosos, avarentos, orgulhosos, xingadores, né? A gente poderia acrescentar várias outras palavras aí, vaidosos, né? Por quê? Porque essas são as palavras que definem o comportamento das pessoas de hoje, né? E isso a gente percebe, vocês percebem isso ou não? Ou eu estou falando alguma coisa completamente fora de contexto? O que vocês acham? Eu concordo. Vivemos esses dias e já não é assim, começou ontem, né? Já tem um certo tempo que a gente vive. É só a gente aqui participar, ver um pouquinho, né, as notícias do mundo. Às vezes a gente fica tão alienado, né, em relação ao que acontece fora do nosso ambiente ou fora da nossa igreja, muitas vezes, e que a gente não sabe o que acontece por aí, né? Hoje a gente tem as redes sociais, a gente tem, né, o Instagram, o YouTube, né, e o próprio Facebook. Quando a gente passa, né, e verifica as coisas que estão acontecendo, a gente percebe que é exatamente isso, e cada dia pior, essa que é a real, né? Cada dia pior. E aí isso vai gerar no jovem, né, em vocês, um pensamento que é muito, que vai pressionar muito. Por quê? Porque hoje a sociedade, ela fala muito essa palavra, você que decide. E coisas banais, gente. Né? Você quer uma banoffee ou você quer uma torta de, sei lá, de chocolate? Ah, sei lá, né? Você faz as suas regras, né? Então, minha casa, minhas regras, você já ouviu isso? Né? Então, você faz as suas regras, então, as coisas que vão acontecer, é você que decide, é você que gerencia, você que faz as suas regras, e é cada um na sua. Né? Ah, você crê em Jesus do seu jeito, eu creio em Jesus do meu jeito. Né? Ah, eu curto isso do meu jeito e você curte do seu jeito, cada um na sua, né? Isso é a gente fala demoniocracia, né? Porque a democracia, ela prega muito isso, né? Todo mundo tem direito, né? E a gente ouve muito isso, mas a gente precisa ter um parâmetro, né? E a gente vai conhecer a história de duas pessoas hoje que têm parâmetros diferentes. E antes da gente ouvir essas duas histórias, eu queria perguntar para vocês, eu queria que boa parte participasse e que pelo menos você pontuasse ou pelo chat ou falasse aqui ao vivo, na sua opinião, qual a maior dificuldade que o cristão hoje, né, ele sente? Quem quiser falar pelo chat, pode ir. Eu tô vendo o chat e a professora tá no áudio. Santidade Santidade. ainda. Ok. Tá difícil. Quem mais pode opinar aí? Qual a maior dificuldade de ser cristão? Eu acho que hoje tem até um certo preconceito, às vezes, com as pessoas que são cristãs, principalmente nas redes. Então, eu acho que quando você é cristão, as pessoas já ficam, às vezes, com o pé atrás, e fica mais difícil você falar de Deus para essas pessoas. Sim. É aquilo que você falou ontem, né, Jonas? Eu falei exatamente isso. Ir contra o mundo ali também, a Isabela respondeu. É,
que mais? Diante de todas aquelas palavras que a gente viu no slide anterior, né? Da vaidade, da mentira, do orgulho, né? De ser amante dos prazeres, domínio próprio. Isso mesmo, Júlia. Então, a gente vai encontrar realmente muita dificuldade. Bom, se o apóstolo Paulo já disse isso para Timóteo, né? Isso lá quase 60 anos depois que Jesus tinha morrido, né? No primeiro século, que ia ser difícil ser cristão nos últimos dias, então ele não estava falando nenhuma coisa absurda, né? Naquela época era pior ainda, porque tinha uma perseguição religiosa por parte do Império Romano muito grande, né? Mas a maior dificuldade da gente ser cristão é a gente não ter, muitas vezes, um parâmetro, né? Ah, será que isso que eu faço está certo ou não está? Né? Será que eu posso ou não posso? Né? Porque hoje a gente vive num mundo que não tem muitos limites, né? Hoje a liberdade está aí, né? Liberdade de falar, liberdade de vestir, liberdade de fazer opção sexual, liberdade de escolhas, né? Então, é difícil. É difícil você tomar um posicionamento, né? Mas não é impossível, nós vamos ver isso. Então, foi feita uma pesquisa com essa pergunta que eu fiz aí para vocês, bem interessante, né? E para o não cristão, a maior dificuldade hoje do jovem no mundo pós-moderno, né? Em primeiro lugar, era a questão da autoestima. Né? Como é difícil, porque existe uma cobrança muito grande. Né? Essa questão da imagem corporal é uma preocupação legítima. Né? O não cristão tem muito isso. Né? E muitas vezes a gente acaba se escondendo com a facilidade que a gente tem hoje. Né? Nós falamos na aula passada sobre as mídias, né? A questão do avatar, a imagem, a gente acaba se escondendo e não revelando quem realmente a gente é. Então, a questão da autoestima, imagem corporal, ela é muito, mas muito comum mesmo, principalmente entre nós mulheres, né, entre nós meninas, porque há uma cobrança da sociedade com relação a isso. E isso gera estresse. Né? Infelizmente, o estresse hoje, que era uma doença dos workaholic, né, que é aquele povo que trabalha que nem maluco, né, ou que tem uma vida de trabalho na saúde ou na educação, que são as duas áreas bem estressantes, hoje é comum, né, a gente ter alunos na escola estressados, né, irritados. O assédio moral. Todo mundo sabe o que é assédio moral? Alguém não sabe o que é assédio moral? Só levanta a mãozinha. Não. Assédio moral é quando você é um bullying disfarçado, vamos dizer assim, né? Isso acontece muito no mundo corporativo, né? Quando muitas vezes um funcionário ele não é agredido fisicamente, mas ele é agredido verbalmente. Então toda agressão verbal é um assédio moral, tá? E isso vai gerar o quê? Depressão. Oxe, como tem gente hoje com depressão, né? É o mal do século, do milênio, do pós-milênio, né? Uma outra coisa que foi apontada nessa pesquisa era o vício cibernético, né? Passar muito tempo conectado, né? Esse é o vício cibernético. Né? E você passar muito tempo conectado, se você está conectado virtualmente, o seu mundo real não acontece, né? E o fato da gente ter acesso a muitas coisas, a pornografia virtual também é uma coisa que tem entrado dentro do mundo. E pornografia não é só explícita, né? A sensualidade, hoje a gente vê sensualidade na música, a gente vê sensualidade nos filmes, a gente vê sensualidade nos animes, né? Então essa pornografia virtual está muito fácil hoje, né? E com acesso, muito fácil. Todo mundo aqui já ouviu falar da Deep Web, né? Eu contei para o Jonatas ontem, eu vou falar para vocês. Eu tinha 3 alunos no 9º ano, há 2 anos atrás, e quando saiu o Vingadores, o último,
fui no cinema assistir, eu curto, né, os super-heróis, essa saga, né, da DC Comics e da Marvel, e eu queria assistir de novo, porque e a gente conversava junto com eles, né, que eles eram meio geeks, e eu falei, eu já procurei tudo quanto é site na internet para ver se eu conseguia assistir o filme de novo, e eu não consegui, né? Vocês conhecem algum site aí e tal? Aí um deles falou assim, professora, tem um site, só que é da Deep Web, né? Eu nem sabia o que era, fui saber naquela época. Eu falei assim, mas como assim? Tem um site que não é para todo mundo, tá? Mas eu vou passar para a senhora, só que, por favor, não compartilhe e jamais conte para os meus pais. A gente tinha reunião de pais, né? Falei, tudo bem, manda aí. Aí ele me passou, quando eu acessei pela Deep Web, esse site, ele era de pornografia explícita, gente, né? Eu fiquei assim, envergonhada de ver e extremamente assustada. Tinha lá no meio, né, de tanta tranqueira, nojeira, lixo, tinha o filme, né? Tinha o filme. E olha como o diabo ele é sagaz, né? Ele coloca você, coloca algo que você está procurando, mas neste meio todo existe toda uma rede de pecado ali no meio. E a curiosidade te leva, né? A curiosidade levou Eva a comer o fruto proibido, né? Levou. Então a gente tem que tomar muito cuidado, isso é um alerta para vocês, tá? E isso, olha, não foi cristão que disse não. Foi não cristão, foi uma pesquisa com não cristãos. E aí tem outras, né? O sexo precoce, porque hoje você pode tudo, você pode experimentar tudo, e isso gera uma gravidez não planejada, né? Os desafios do perigo, né? A gente teve uns games aí que foi uma época, né? Um boom aí do baleia, né? Era a baleia azul, né? Que era um jogo que te desafiava o perigo, cortar pulso, chutar, né? Teve uma época lá no nosso intervalo que tinha umas coisas absurdas que aconteciam e quando a gente abordava os alunos para saber, alunos pequenos ainda, o que, que é, falar, porque eu fui desafiado hoje no game e tal, né, a derrubar alguém no intervalo e isso dava ponto. É um pouco daquilo que o Jonatas passou na semana passada, do Black Mirror, né? Então, olha só as coisas como são. A pressão dos pares, né? Os pares que a gente está falando são, por exemplo, se eu sou adolescente, do outro adolescente, né? Se eu sou jovem, o outro jovem, né? E a competição que há para ver quem é melhor, para quem sabe mais, para quem está mais conectado, para quem está mais por dentro das coisas, né? E a bebida e o cigarro também foram algumas coisas apontadas como um desafio para os jovens e adolescentes do mundo de hoje. Isso a gente está falando para não cristão. Você se identificou com alguma coisa aí? Olha só, isso é para não cristão, mas eu sei que também nós cristãos temos todos esses desafios, né? E isso tem sido uma dificuldade, né, para os adultos, inclusive, principalmente confinados dentro de casa hoje, né? E aí a gente tem os cristãos, e o Jonatas vai falar um pouquinho sobre isso. Vai lá, Jonatas. Pode passar já o primeiro. Mas, bom, para os pecados que as pessoas mais sofrem sendo cristãos, eu também vi os chats ali, tem bastante gente que mandou privado, tem gente que mandou público, mais tranquilo. Sim. Mas a gente tem muitos problemas como cristãos. E muitos problemas que a gente tem como cristãos também são problemas que as pessoas do mundo também têm. Afinal, a gente também vive nesse mesmo mundo que as outras pessoas vivem também. O problema é que muitas vezes a gente não consegue ver a nossa identidade como cristão nesse mundo. E que muitas vezes a gente tem que realmente chegar, não é nem ao fundo do poço, mas é ao fundo do eu posso, né? Porque só assim que a gente consegue encontrar quem Cristo é de verdade, quem ele pode fazer por nós. Muitas vezes a gente pensa assim, não, eu vou parar, eu vou fazer por mim mesmo. E a gente não vê que quanto mais a gente tenta fazer por nós, a gente acaba afastando de Deus, porque a gente quer ser o nosso próprio Deus, a gente acha que a gente consegue. Então Cristo vem e fala assim, olha, baixa a bola aí, vamos lá, vamos comigo que eu tomo isso daqui por você. Porque Cristo mesmo disse que ele vai levar o nosso fardo. Mas a gente também passa por todas essas dificuldades que estão aí na tela. Então a gente passa por problemas com identidade, com pecado.
A gente passa dificuldades com a fé dos pais, que tá dos pais, mas acho que pode ser também nos pais, porque muitas vezes quando a gente chega ali na adolescência, a gente acaba perdendo assim um pouco de confiança. A gente fala assim: "Ah, vamos lá, né? Status do WhatsApp". Nem precisa de ser do WhatsApp, mas das redes sociais em si. Muitas vezes a gente fala assim: "Pô, tal pessoa não vai entender a piada que eu vou colocar, tal pessoa não vai entender minha posição". E a gente acaba escondendo e vai escondendo muitas coisas, muitas vezes. A gente tem essa facilidade nos dias de hoje de compartilhar coisas com quem a gente quer compartilhar e não com todo mundo, né? A gente tem a questão muito forte do relativismo ainda, então, tipo, essa é a minha verdade, essa é a sua verdade. Então, isso entra muito do que a gente falou sobre esse problema que a gente tem em ser cristão e a gente não conseguir dar nossa opinião. A gente fica com essa cara mesmo, acho que foi o Nilson que falou, de ser preconceituoso, de que, porque você é cristão, você não pode dar opinião. Ou, você é cristão? Então você não vai entender porque você é cristão, você vai ser contra tal coisa mesmo. E muitas vezes a gente tem uma opinião que as pessoas não conhecem. E é porque as pessoas elas conhecem a opinião geral sei lá, tanto de cristãos do passado, assim, de que muitas vezes falaram muitas coisas que hoje a gente nem considera tanto assim, igual a gente tinha falado lá do roupa de usar vestido, de usar saia, de usar cabelo grande, de usar cabelo pequeno, tatuagem, sem tatuagem. E a gente tem alguns preconceitos passados que a gente tem que hoje ir contra esses preconceitos e mostrar o que a gente crê de verdade. Para isso também serve também uma boa leitura da Bíblia, né? A gente tem também essas questões de coletivismo, de depressão, redes sociais que a gente já falou, hipocrisia, que é muitas vezes a gente mentir sobre algo ou a gente ser falso. Tem umas coisas que falam que, por exemplo, que os cristãos às vezes eles são muito hipócritas. E realmente, muitas vezes a gente acaba sendo hipócrita com alguns pecados. A gente fala assim, tal pecado é um pecadão, tal pecado é um pecadinho. E a gente, muitas vezes, a gente aceita alguns pecados que a gente mesmo faz e não e deixa e faz com que outros pecados, por exemplo, sei lá, homossexualidade, seja um pecado assim muito maior do que todos os outros e a gente coloca essa pessoa como se fosse numa caixa assim de não salvos, né? Essa pessoa nunca vai poder ser salva, essa pessoa não vai poder ser liberta. E isso daí é um assunto que a gente vai tratar em outras aulas. E esperem por ela. A gente tem muitos problemas com liberdade, então a gente fica ali naquele negócio, né, de eu sou livre para fazer o quê? Será que isso é pecado? Será que isso não é pecado? E muitas vezes a gente precisa ler, por exemplo, em Gálatas, que pecado é o que a Bíblia fala que é pecado. E que a gente foi chamado por Cristo para liberdade. Isso ele já cancelou o nosso peso de pecado. Então ele chamou a gente para pregar a lei do amor. Então, o que é o amor? Então a gente vai ter que dar uma vista assim, olha, amar é não cometer o mal para outra pessoa. E também, além de não cometer o mal para outra pessoa, também não cometer o mal para mim, porque o mal acaba sendo um peso para mim também. Então, muitas vezes a gente vai falar, por exemplo, sobre sexo. Vai ser a mesma aula sobre todo esse tipo de coisa também. Mas sobre hormônios, etc e tal. A gente vai ter uma aula só sobre isso. Mas sobre sexo, por exemplo, a gente vai ver muitas vezes, muitas séries, muitas outras coisas que vão falar que a gente é retrógrado, que normal, vamos popularizar mesmo, tem que fazer. E se você não faz, muitas vezes as pessoas vão te colocar uma pressão. Eu acho que o pessoal aí que tem uns 15 para mais anos, eles sabem que muitas vezes as pessoas vão colocar muita pressão neles e vai falar assim, você tem que fazer mesmo, por que você não faz? E muitas vezes as pessoas vão te zoar mesmo, vão falar assim, tal pessoa, né, não vai fazer isso, tal pessoa não tem... E muitas vezes a gente quer provar de diversas formas. Então, para isso a gente faz alguma coisa ali, a gente aceita um desafio a colar, a gente tenta se mostrar para essas pessoas e, cara, calma, espera, dá um tempo e confia em Deus. Ali sobre drogas também, muitas vezes a gente é influenciado, fala assim, tal coisa não vicia, mas toda vez que a pessoa usa, ela fala, né? Então, por exemplo, sei lá, por exemplo, maconha. Muitas pessoas vão falar, por exemplo, que maconha não vicia, que maconha não é droga, que maconha não sei o que lá. Mas só que daí, ao mesmo tempo, essas pessoas elas fazem da maconha o próprio Deus. Então, por exemplo, para eu ficar tranquilo, eu vou lá, eu fumo. E daí a pessoa não tá tranquila. Eu vou fumar pra relaxar um pouco. Eu vou fazer isso daqui pra ficar melhor. E, cara, muitas vezes, beleza, não vicia, mas você colocou um vício na sua mente. É o vício de que, para eu ficar tranquilo, eu preciso de.
Então, mesmo que não cause uma dependência química, por exemplo, você acaba dando todos os poderes para aquilo e você fala assim, não, agora eu tô livre. Você acaba criando deuses nos prazeres. Todo prazer que você tem, cara, isso daí, muitas coisas que a gente colocou ali são prazeres reais. Sexo é um prazer real, como a gente vai falar na outra aula. Você ter tranquilidade é um prazer real. Você ter fé é um prazer real. E muitas vezes a gente acaba colocando isso numa caixinha de que aquilo vai salvar a gente por si mesmo. Quando que a única coisa que pode trazer paz realmente é Deus. A gente vê lá, por exemplo, em Isaías, que é um versículo que a gente fala bastante no Natal, né? Que ele é o príncipe da paz. E muitas vezes a gente tem que trazer isso para nossa vida. Então a gente tem que olhar e falar assim, olha, eu não vou conseguir paz fazendo sexo, usando drogas, eu não vou conseguir paz pecando, eu vou conseguir paz só com Cristo, que é o rei da paz, ele é o príncipe da paz. Ele veio para trazer isso pra gente. Muitas vezes a gente tem um problema de identidade por causa disso. E a gente tenta se igualar ao mundo. Eu tenho um exemplo bem legal. Eu gosto muito de história da igreja, tá, gente? E, por exemplo, uma pessoa que mandou que um dos problemas que ela tem é ir contra o mundo. E tinha um pai da igreja que que vocês sabem que aqueles caras da antiguidade, eles viviam colocando nome, né? Tipo, tal pessoa era de Hipona, tal pessoa era, sei lá, Crisóstomo, né? Que era boca de ouro. E tinha um pai da igreja que ele chamava Atanásio contra o mundo. E Atanásio ele recebeu esse nome porque as pessoas odiavam Atanásio. Porque Atanásio ele pregava uma verdade e muitas das pessoas elas odiavam Atanásio. Falavam que Atanásio era mentiroso, eles perseguiram Atanásio, Atanásio conseguiu fugir, eles exilaram Atanásio, e Atanásio continuou pregando a verdade onde ele estava. E ele foi tipo, uma pessoa super influente da época. E hoje, né, a gente honra o legado que ele teve, né? As pessoas, ele era anão, ele era um pai da igreja que ele era pequenininho, ele era anão, e ele era da África. E muitas daquelas pessoas, eles realmente zoavam mesmo, eles faziam bullying, eles eram realmente preconceituosos. Eles chamavam Atanásio de o anão negro. E Atanásio não ligou pra isso, cara. Ele foi em frente, bora pra frente. Também na Idade Média, teve uma época que surgiu uns caras que eles queriam imitar tudo que era grego. Tudo que era romano, eles imitavam. Grego não, romano. E daí tem até um discurso de um outro cara que ele falou assim, olha, que chegou um cara na frente de uma igreja e ele discursou desse jeito assim, olha. O intérprete filho de Júpiter Óptimo Máximo, que seria Cristo, Deus Pai, protetor rei, desceu voando do Olimpo à terra, segundo as respostas dos vates, e tendo tomado figura de homem, ofereceu-se espontaneamente em sacrifício aos deuses manes em nome da salvação da república. E isso daí ele falou, tipo, numa igreja, porque ele queria parecer aquelas pessoas da antiguidade, aquelas pessoas romanas, porque ele achou que isso daí era chique, porque... Então, tipo, ele discursou e não falou nada. Porque o que ele queria dizer mesmo era Jesus Cristo, o Verbo, Filho de Deus Pai Eterno, veio ao mundo e se fez homem segundo as profecias. Entregou-se à morte espontaneamente, redimiu sua igreja e afastou de nós a ira do Pai. Então, sabe, enquanto a gente tentar ser igual ao mundo, a gente não vai alcançar essa paz. A gente também não vai alcançar muitas vezes a gente quer só o deleite frente às outras pessoas, sabe? E isso é uma coisa que a gente acaba, sabe, só afundando cada vez mais, e mais a gente se perde para isso. Então, pessoal, eu sei que várias pessoas aqui colocaram até outras coisas aqui, como santidade e outras coisas, então tentem focar naquilo que realmente salva a gente, que no caso é Cristo, que no caso é a gente se render ao Pai. A gente tem um texto de Gálatas que vai falar que a gente não só foi chamado à liberdade, mas como que a gente foi chamado a ter o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito, eu vou até ler numa versão aqui, que é a Mensagem. Não sei se vocês conhecem essa Bíblia, mas ela é uma Bíblia que ela é com uma versão bem moderna. Só que ela não é uma Bíblia para estudar. Ela é mais uma Bíblia para você dar umas lidas às vezes, assim, tipo, dar uma olhada. Mas ele fala assim, olha, vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem em um pomar. Afeições uns pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra,
e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. O legalismo não produz nada disso, apenas atrapalha. Para quem pertence a Cristo, seguir o próprio caminho e deixar para depois as necessidades dos outros são atitudes que ficaram cravadas na cruz. Então aqui a gente vê bem esse negócio, que enquanto a gente focar em Deus, a gente vai conseguir viver uma vida abundante. Aí, segue aí. E isso faz com que a gente tenha escolhas, né? E é interessante que na Bíblia, diante de tudo isso que o Jonatas falou e o que a gente comentou aí no chat, sempre a gente vai ter uma escolha para fazer. Ou para a direita ou para a esquerda. Né? Existem alguns textos, a gente não vai ler agora, mas depois a gente manda para vocês verificarem, que Deus sempre pede de nós uma escolha. Né? Ou você escolhe seguir a Cristo ou não, ou você escolhe se amoldar a este mundo ou não, ou você escolhe seguir o caminho perfeito, que esse caminho aí na tela à direita, ou você escolhe esse outro caminho que é mais difícil, né? Ou você escolhe a bênção, ou você escolhe a maldição. A bênção é seguir os mandamentos de Deus, a maldição é não seguir os mandamentos de Deus. Então, essa dualidade, né, que hoje no mundo pós-moderno diz que não existe essa dualidade, né, que tudo faz parte da mesma coisa, o yin e o yang, vocês já ouviram falar isso? Né, que um está dentro do outro, que um depende do outro, isso não é verdade, não é o que a palavra de Deus diz. Né? Qual o caminho que nós vamos seguir? Né? Em Mateus 5,37, Jesus vai falar para os discípulos, olha, vamos... seja o seu falar sim, sim, ou não, não. O que passa disso não vem de Deus. Né? E o Mateus 7, de 13 a 14, também vai complementar um pouco sobre esse assunto. Então, a gente sempre tem duas escolhas. Né? E a escolha é nossa. E essas escolhas têm um nome muito antigo, né? Chamado livre-arbítrio. E Deus, ele nos ama tanto que ele sempre vai mostrar qual é o caminho. Olha, qual caminho você quer seguir? Qual porta você vai entrar? Né? Então, essas escolhas, a gente vai falar rapidamente de dois jovens de uma mesma cidade que tiveram escolhas bem diferentes. Um é o Jonatas, que não é o Jonatas, nosso colega professor, né? Nem é o Jonatas, amigo de Davi. Não é esse Jonatas. Né? Mas a história de um jovem, depois vocês podem ler lá em Juízes 17, não vai dar tempo para a gente estar lendo esses textos, mas é interessante que vocês estejam lendo durante a semana. E ele vivia numa época que não tinha rei, né? O verso 6 de Juízes 17 fala assim, eles viviam numa época que não tinha rei, cada um fazia aquilo que queria. E aí, isso, um jovem chamado Jonatas, que era de Belém, e resolveu seguir um caminho. Ele era da tribo de Levi, foi parar na casa de uma pessoa, né, de um homem chamado Mica. Esse Mica fazia o que ele queria, e ele, por Jonatas ser filho da tribo de Levi, então, naquela época, os de Levi, eles eram sacerdotes, ele criou um altar particular e teve um personal sacerdote, olha que legal. Jonatas, que deveria servir no templo de Deus em Jerusalém, não, ele foi lá para este lugar, para essa cidade, e serviu como sacerdote, vaidade pessoal, como sacerdote pessoal de Mica, é o nome dele, e era sacerdote de um templo de vários deuses. Né? Então, esse Jonatas tinha um caminho a seguir, né? Ele poderia seguir o caminho para o qual ele havia sido separado por Deus, mas ele resolveu seguir outro caminho. E aí, Jonatas, o que ele aprendeu? Ele perdeu a sua identidade. Ele era um sacerdote da tribo de Levi, ele deixou a sua identidade, ele deixou de servir a Deus para servir outros deuses. E ele, então, resolveu negociar a missão dele. Qual que era a missão dele? Era servir como sacerdote, porque ele era um descendente, isso naquela época, né? Ele tinha uma missão por descendência de servir como sacerdote no templo. Mas ele preferiu não servir
né, a Deus por vaidade pessoal, e ele recebia por isso, então ele acabou perdendo essa identidade e pior, né, ele negociou a sua missão. E assim como Jonatas, né, o Jonatas lá do livro de Juízes, nós também temos uma identidade e também temos uma missão, né? Espero que todos saibam disso, né? E a outra história que eu queria comentar com vocês é a história de Davi. Eu pedi para vocês lerem o capítulo 17 do livro de Davi, porque vai contar a história de Davi quando ele enfrenta Golias, né? E eu fiz aí um HQzinho, né, só para a gente ter uma ideia do que se passa, mas a ideia é que vocês realmente lessem o texto. E Davi, ele era pastor de ovelhas, né? Ele era um jovem formoso, ele era ruivo, né? Para aquela época, não sei se vocês sabem, mas as pessoas ruivas, elas sofriam bullying, né? O ruivo em inglês tem muito ruivo. E tem uma banda que eu curto bastante, que é o Simple Red, e o cantor, ele é inglês, e ele é ruivo, e num dos depoimentos dele, ele quando jovem, imagina, isso é coisa do nosso tempo, né? Ele sofria bullying porque ele era ruivo, então, porque ele era diferente, né? E aí ele tem uma missão de ir até o acampamento onde estava o rei Saul, junto com os irmãos de Davi, que haviam se alistado do exército, porque eles estavam lutando contra os filisteus. Os filisteus foram inimigos de Israel durante muito tempo mesmo. E eles moravam no que hoje a gente conhece como a faixa de Gaza, ali na região do Mediterrâneo, na costa do Mediterrâneo, né? Não faz parte do território israelense. Então, ali ainda existe muito conflito, né? Muito conflito. E Golias, ele era um refaim, ele era um gigante, e ele era chefe do exército, né? E ele afrontou os israelitas, né? Dizendo quem eram eles para lutar contra ele, né? E quem era o Deus dele, né? E começou a afrontar o exército, e o exército de Israel morria de medo, porque era um gigante, né? Como é que nós vamos enfrentar? Então eles fugiram, o texto fala que o exército de Israel fugiu, né, se escondeu, ninguém queria ir lá enfrentar. E Golias falava, quem de vocês vai vir me enfrentar? E Davi ouviu, né, essa fala, ele foi levar lá uns grãos e uns pães para os irmãos, saber como é que eles estavam, levar notícias para o pai. E aí ele ouviu falar, quem que é esse incircunciso que afronta o nosso Deus? Né? E ele, então, ele aceita o desafio de Golias. Não, eu vou lutar, né, contra ele. O meu Deus vai. É uma história muito linda, né? Depois vocês vão ler ali, espero que leiam. Né? A gente ouvia muito isso na classe do Kids, né, nos pequenininhos, mas leiam atentamente esse texto do capítulo 17 todinho, são 51 versículos, a gente não vai ler aqui porque não vai dar tempo, mas Davi aceita esse desafio. O rei Saul vai falar: você não é do exército, né? Você é pastor de ovelhas. E aí Davi falou: o quê? Assim, eu sou pastor de ovelhas, sim. Só que quando um leão, um urso vem e rouba uma ovelha minha, eu luto com eles, né? E Deus me livra, né? E eu consigo matar, né, o leão e o urso. E esse filisteu, quem é? Se Deus estiver comigo, ele vai ser fichinha para mim. Né? E aí Saul falou: tá bom, então você vai lá. E ele tenta vestir a armadura, a espada e as coisas. Tudo. Não, isso daí não serve para mim, não. Ele simplesmente pega a funda dele, que é esse equipamento, parece um estilingue, né? Onde ele põe uma pedrinha, e aí ele vai em nome do Senhor, ele fala isso, né? Porque quando o Golias vê Davi, fala: quem sou um cachorro para você vir aí com pedra? Né? E aí Davi vai com toda a força que o Senhor deu para ele, né? Inspiração até nas palavras, e ele fala: eu hoje, em nome do Senhor, vou te derrubar, né? E ainda dar os cadáveres às aves, né? De todos. E ele vai, então, ele luta, na verdade nem luta, né? Ele vai lá, joga uma pedra, pega na cabeça bem no meio, né? Deus, a mira é muito boa, né? Pegou bem na cabeça do gigante, o gigante caiu,
A Bíblia não fala, mas a história conta que Golias tinha 4 metros de altura. Imagina, era um cara bem alto, e Davi era pequeno e franzino, né? Então imagina. E aí ele então desafiou esse gigante, foi, derrubou, com a espada ele pegou, cortou a cabeça de Golias, levou para Saul e depois levou para Jerusalém. Isso é um dado, né, para vocês. Quando a gente fala do Gólgota, onde Jesus foi crucificado, o Gólgota é o lugar onde estava enterrada a caveira de Golias, porque Gólgota quer dizer lugar da caveira. E essa caveira depois Davi, né, fez de Jerusalém a sua cidade sede do seu reino, né? E ali então estava e não foi uma vitória de Davi, né? Foi uma vitória de Golias. E olha que interessante, né? Alguém que aparentemente desafiou a sua própria geração, desafiou os que estavam ali e foi e venceu esse gigante, né? E eu gosto muito dos Minions, não sei quem curte, mas eu curto os Minions, né? E aí eu pergunto para vocês, ser crente hoje é difícil, né? Esse Minion aí diz assim, dizem que Deus dá batalhas mais difíceis para os melhores soldados, né? Às vezes a gente está numa batalha tão difícil, seja na escola, em casa, no serviço, sei lá onde que você vive, e ele fala assim, acredito que ele tenha me confundido com o Rambo. Às vezes a gente acha isso, né? Que Deus me deu, está me dando uma dificuldade tão grande, eu não consigo, né, professar a minha fé, eu não consigo viver aquilo que eu acredito, e isso é tão difícil hoje, vocês acham que é difícil? Fala aí, povo de Deus. Eu falo por mim que é difícil. É É difícil sim. difícil. É difícil por todos os motivos que vocês mesmos já disseram. A dificuldade de você manter uma vida santa, a dificuldade de você poder falar com alguém, as pressões, né? Todos aqueles itens que o Jonatas expôs, né, torna hoje realmente. E porque a palavra de Deus mesmo diz que vai ser difícil ser servo de Cristo. Mas olha só, é difícil, mas é possível viver nesse tempo sem perder a identidade cristã? Será que a gente consegue? Sim ou não? É possível viver? Porque ter dificuldade é uma coisa, mas é possível a gente viver tempos difíceis sem perder a nossa identidade? O que vocês acham? É. É possível. Nilson também acha que é? Algumas meninas também É sim, responderam ó. que sim aqui no chat. Sim, é possível. Mas o que a gente tem que fazer? Alguém conhece esse cara? Isso aconteceu ano passado, né? Nos jogos da NBA, antes das finais, né? Da NBA. Hoje meu time ganhou, o Lakers, né? Mas isso aconteceu lá bem no meio da pandemia, em julho, um jogo contra o Orlando, né? O Orlando Magic, o Nets. E olha só essa história. Vocês estão vendo aí, ó, que tem uma galera ajoelhada e tem um carinha em pé, né? Por que será que ele está de pé? Ouçam aí, ó.
Christ that these were schools that Jesus came and died for our sins today. All come to understand that God wants to have a relationship with us. That we can get past it, we can get past all the things in our world that are let's stay jacked up. I think when you look around, society, that's our nation that lives our world. But coming together with that message that we want to get cast down on the Christian everything that brings up society. I'm glad we can do the gospel. Quem pode comentar um pouquinho sobre isso? So you didn't feel during the anthem, but you also Vocês prestaram atenção no vídeo? Deixa eu voltar aqui. Tem alguém aí? O nome desse Certo. jogador? Sim, eu acho que você colocou ali como sendo diferente. A gente tem que ser diferente no meio de tantos, né? E quem sabe, através disso, outras pessoas também venham a ser diferentes. Sim, Eduarda. E eu fico pensando, quando eu soube dessa história no ano passado, né, eu acompanho os jogos da NBA, e isso me chamou muita atenção. Falei assim, nossa, né? Primeiro eu pensei assim, ele não se ajoelhou pro hino, né? Eu não tinha ouvido a entrevista dele. Ele deve ter feito, né? Eu já imaginei que ele era crente, né? Ele deve ter feito como os 3 amigos de Daniel que não se curvaram diante da estátua do rei Nabucodonosor, né? Vocês lembram dessa história lá no livro de Daniel? E aí eu pensei, falei, puxa vida, né? Não se curvou diante do hino, né? Porque antes de todos os jogos da NBA, o hino é tocado, né? O hino nacional. E havia uma comoção muito grande dessa Black Lives Matter, que era sobre aquele caso que aconteceu, né? De um policial que matou, né? Um negro americano, né, que era muito conhecido entre os jogadores, né, e isso trouxe uma comoção nacional e criou-se esse movimento Black Lives Matter. Né? E aí ele no dia do jogo lá, eles têm usado até hoje, né, eu assisti ainda ontem os jogos, eles continuam nesse movimento Black Lives Matter, né, vidas negras importam, é isso que quer dizer. E aí, então, depois essa diferença, né, que ele causou ali, não foi só ele, tá, gente? Outros técnicos cristãos também depois tomaram a mesma posição, e ele incentivou para que outros tomassem uma posição em relação a isso. E aí, o que acontece? Ele foi chamado para entrevista. Por que você fez isso? E aí, nessa entrevista, ele fala, né? E depois vocês assistam com mais calma. Eu assisti umas 2, umas 3 vezes. Prestem atenção, né, em como ele, como cristão, teve coragem, né, de, numa rede nacional, explicar o que aconteceu. Olha, eu não fiz isso porque eu acredito que o Evangelho vê as pessoas como iguais diante de Deus. Então, e a Bíblia fala sobre isso, depois Jonas vai colocar, eu acho que esse texto que ele vai colocar. Não existe judeu, não há grego, não há servo, não há senhor. Diante de Deus não tem isso. Né? Mas o que eu quero pôr aqui para vocês é a coragem que ele teve em ser diferente num movimento nacional. Olha isso. Né? E, claro, né, ele foi perguntado por que ele fez isso. Então, quando às vezes a gente toma algumas atitudes, né, diferentes, né, em relação aos não cristãos ou às pessoas que não têm Jesus, a gente tem que ter base para dizer por que você fez. Por que você não fez isso? Né? Eu lembro que eu jogava vôlei pela faculdade e eu fui participar de um campeonato em Minas,
E à noite a gente saía junto com o pessoal depois dos jogos, os jogos iam até 11 horas, meia-noite, a gente ia comer, jantar aquela hora da noite. E o pessoal caía na bebida, nossa, era. E eu tomava o meu guaranazinho, comia o meu lanchinho. E quantas vezes eu não fui perguntada, né? Por que você bebe aí com a gente? Né? Isso é época de faculdade. Ah, vamos tomar uma aí, né? Primeiro eu pensava que ia ter jogo no dia seguinte, eu não poderia fazer isso, mas mais que isso, eu tinha a oportunidade de falar assim, olha, eu não preciso disso para ser uma pessoa alegre, né? Tinha show, né? Porque era um evento esportivo grande, juntava todas as faculdades de educação física no Brasil, né? Tipo uma Olimpíada entre as faculdades de educação física. A minha faculdade ficou em terceiro lugar, pegamos medalha de bronze. Mas a gente eu ficava pensando, olha, eu não preciso beber para eu estar alegre, para eu ter coragem de fazer as coisas. Então, essa postura a gente tem que ter. E quando perguntam para a gente por que não faz, a gente tem que saber explicar por que não faz. E tem que ter coragem, né? Então, o que o Jonathan Isaac, que é o nome desse jogador, fez foi exatamente isso. Ele explicou por que ele não ficou de pé. Porque ele, olha, o fato de eu vestir uma camiseta de um movimento não quer dizer que isso vai salvar o movimento. O que salva a vida das pessoas é o Evangelho de Jesus, né? Então, assistam depois, é bem interessante. E aí, para a gente concluir, tanto Davi quanto o Jonathan Isaac, ele optou em ficar em pé, né, vamos dizer assim, optou às alturas, porque ele se manteve fiel nas pequenas coisas, ou seja, ele como servo de Cristo, né, ele se manteve fiel a uma coisa, olha, ele simplesmente não se ajoelhou, não é uma coisa tão simples, não se ajoelhou, né, não vestiu a camisa, porque essa é a questão também, não vestiu a camisa, né, porque ele não acreditasse, não. A primeira pergunta que a repórter faz para o Jonathan é, você não acredita? Não, claro que eu acredito, vidas negras importam sim, né, e Davi é a mesma coisa, né? Então a gente pode fazer um paralelo com as duas histórias. Tanto Davi quanto Jonathan optou pelas alturas ao dar um bom testemunho entre os seus colegas. E é interessante porque essa entrevista ela continua e perguntam para ele, e os seus colegas, o que eles acharam? Ele responde assim, olha, eles sabem da minha posição como cristão e eles me respeitam. É bem interessante isso, porque quando a gente é identificado como um cristão, a gente vira florzinha, tá cheio de abelhinha precisando do nosso néctar. Vem às vezes pedir para orar, vem às vezes pedir conselho. Quando Isso é você verdade. assume a sua identidade de bom testemunho, você atrai as pessoas, porque o evangelho ele atrai pessoas. Então manter a sua identidade é importante por conta disso. Fala, Jonas. Não, ia falar que é verdade, isso daí mesmo. Realmente, assim, pessoa do mundo, às vezes vem perguntar sobre coisa do mundo pra você. Já, já presenciei muito isso, assim, as pessoas vêm chamar, vêm perguntar, tanto às vezes coisa de fé, quanto coisa do mundo, assim, as pessoas vêm, perguntam qual a opinião e tal, bem legal. Olha a importância da gente dar um bom testemunho, né, entre os seus colegas, e no caso do Jonathan, para toda a rede nacional. Né? E isso motiva outros a também fazerem isso. Né? E então também por manter as alturas, né, estar nas alturas para enxergar o que os outros não viam. Né? O que o Jonathan e o Davi via que os outros não viam? Né? Davi via o gigante como um ser que para Deus não era nada. Para quem matou um leão, um urso, um gigante foi Deus que deu a vitória para eles. O que ele enxergava é que quando Deus está à frente, não há gigantes que resistam. Né? E o Jonathan Isaac enxergou o quê? Que todos são importantes, não são só os negros, né? Todos diante de Deus são importantes. E ele fala uma coisa bem interessante, que Paulo fala isso, né? Que muitas vezes a gente fala aquilo que não quer, a gente vive o que não quer, porque a gente vive num mundo onde a gente muitas vezes quer fazer uma coisa e não faz. Eu É uma vou, coisa boa e não faz, né? Então, a gente só pode enxergar os outros, né, com os olhos da fé de uma forma diferente. Né? Então,
tanto ele optou pelas alturas por enxergar aquilo que os outros não podem ver, né? Deixa eu só Então, vale a falar. pena ser diferente nesse sentido? Certamente. Agora, o que a gente precisa? De coragem, gente. Né? Eu penso que essa coragem não é uma coragem humana, quem põe essa coragem dentro de nós é o próprio Espírito Santo de Deus, de a gente assumir a nossa identidade cristã. É sobre isso que a gente está falando. Né? Você assumir a sua identidade cristã. O mundo, ele está falando para você ser corajoso, para assumir outras identidades. Né? Então, a nossa aula aqui está falando sobre a gente, de fato, assumir a nossa identidade cristã. Vale a pena, vale a pena. É testemunho para outras pessoas, é incentivo para as outras pessoas e tem que ter coragem. E se você tem tido dificuldade, né, na sua vida, no trabalho, na sua família, entre os seus amigos, busca essa coragem, né, orando, pedindo a Deus, Senhor, me dá a coragem de dar bom testemunho. Né, isso é muito importante. Jonatas tem 2 textos aí para a gente encerrar. Isso, exatamente sobre isso, pela verdade. Uma coisa que as pessoas falaram aqui também no chat sobre as dificuldades era muita coisa relacionada ao domínio próprio também, ao falar, né? E eu queria dizer que muitas vezes a gente vai ter essas dificuldades que a gente não pode ter medo de confessar elas nem para Deus e nem para um outro irmão ou uma liderança que a gente tenha dentro da igreja, para a gente realmente estar ali em contato. E Tiago vai falar isso, né? Tiago 5,16 diz que confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Então aqui a gente vê em Tiago que muitas vezes vale a pena a gente falar do nosso pecado para alguém, nem que seja uma pessoa que seja muito próxima da gente, cristã, né, no caso, ou mesmo a nossa liderança. A gente não pode ter esse medo e ficar com medo assim de, eu tô caindo em mentira, eu tô caindo em algum pecado sexual, eu tô caindo em alguma coisa. A gente precisa liberar isso. Porque quanto mais a gente esconde, mais a gente vai criando aquele negócio no nosso coração e aquele negócio vai crescendo. Então, tome coragem para se confessar, não só para Deus, mas perante alguém também de sua confiança. Em Hebreus 4 diz que nós não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se de nossas fraquezas, mas temos o supremo sumo sacerdote, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. E esse é Jesus. Ele foi tentado de todas as formas sem pecado algum. Então ele sabe o que está sofrendo. Muitas vezes a gente pensa assim, Deus nunca vai entender. Mas ele entende. Ele entende. Ele veio aqui para entender a gente. Então, tome essa coragem. Tome essa coragem de viver diferente e tenha amigos, tenha uma comunhão que possa te ajudar a viver essa vida diferente. Exatamente. Beleza, gente? Então, por hoje era isso que a gente queria compartilhar com vocês, né? E encorajá-los a assumir essa identidade cristã. Né? Vale a pena, posso dizer para vocês que vale a pena, e é uma forma da gente poder evangelizar. Como o Jonas acabou de falar, as dificuldades, nós não estamos isentos delas. Né? Os pecados, nós não estamos isentos deles. Né? Mas a gente tem que ter essa coragem também de assumir nossas fraquezas, né? Compartilhar quando for a necessidade, né? Buscar em Deus a fortaleza, e aí a gente vai ter vitória. Né? Como Davi teve contra o gigante, né? Como o Jonathan, esse gigante de 2,12 m, né? Conseguiu ter diante desse desafio grande. Temos coisas para falar e para fazer, então a gente precisa